Então, turma, vamos aí dar continuidade ao nosso estudo da química. Na videoaula de hoje, nós iremos abordar o assunto as propriedades que envolvem aí a matéria, né? Nós vimos aí na aula anterior o que seria essa matéria. Então, hoje aí nós vamos dar continuidade ao estudo da matéria, mas estaremos aí frisando as suas propriedades. Vamos então relembrar o que é a definição de matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e, consequentemente, ocupa lugar no espaço, e é formado aí por pequenas partículas que nós chamamos de átomos, e esses átomos acabam dando origem às moléculas. Podemos dar como exemplo de matéria a madeira, o ferro e o vidro. Então, a seguir, nós vamos ver aí as propriedades que são comuns a todas elas. As propriedades gerais ou propriedades comuns são aquelas que pertencem a todos os materiais, independente da sua composição. Dentre essas propriedades gerais, nós podemos citar massa, extensão, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, indestrutibilidade e descontinuidade. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre um pouquinho de cada uma delas. A primeira delas é a massa, que em algumas situações a gente acaba confundindo massa e peso. Mas o que seria a massa? A massa é uma grandeza invariável que representa a quantidade de matéria que está presente em um corpo. Olha bem, é invariável, ela não vai sofrer modificação no seu valor. Independente de onde esteja o material, sua massa sempre vai ser a mesma. Então, como eu já citei, vale lembrar que massa é diferente de peso, pois o peso é uma grandeza vetorial, que é um assunto que está mais relacionado aí com a física do que com a química. Por que ele vai ser classificado como uma grandeza vetorial? Porque possui módulo, direção e sentido, que resulta da multiplicação entre a massa de um corpo, que é a quantidade de material que um corpo apresenta, e a aceleração da gravidade exercida sobre ele. Na Terra, por exemplo, a aceleração gravitacional da Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para que seja calculado aí o peso, multiplica-se a massa por essa aceleração. Então, se alguém na Terra tem massa de 63,5 quilos, o peso seria 635 newtons, né? Lembre-se das aulas aí do final do ano passado, que nós estudamos aí essa questão da força. Já no caso aí de uma pessoa com essa mesma massa, na Lua teria aí um peso de 103 newtons. Já em Júpiter, com essa mesma massa, o peso de uma pessoa seria equivalente a 1.582 newtons. Então, a massa é invariável, o que varia é o peso, mas lembre-se que o peso é uma grandeza vetorial. Vamos falar um pouquinho agora sobre a extensão, que corresponde à capacidade de um corpo ocupar um determinado local no espaço, e isso independente do seu estado físico. O estado físico aí é medido pelo volume. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre essa propriedade relacionada a cada estado físico da matéria. Então, a matéria, quando está no estado sólido, ela tem volume definido, pois suas partículas estão fortemente unidas, quase que imóveis. No estado líquido, ele vai ter volume específico, mas assume a forma do recipiente no qual está sendo colocado. E já no estado gasoso, preenche o volume total do recipiente em que está inserido devido às
partículas se movimentarem em todas as direções e com grande velocidade. Já a inércia indica que se um corpo estiver em repouso ou se movimentando em linha reta, ele tem a tendência de manter esse estado até que uma força haja sobre ele. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma moeda e colocarmos em cima de um papel, né, e essa moeda vai estar em repouso. A partir do momento que eu puxo essa folha de papel, como vocês podem observar aí na nossa imagem, ela tende a ficar parada. Então, como vocês estão observando aí na nossa imagem, quando eu puxo essa folha de papel, ela vai cair no copo porque ela tem a tendência de manter, né, o movimento que ela já estava ali realizando. No caso aí, ela não estava realizando movimento, ela estava em repouso, então ela tende a manter o repouso. E por que ela caiu aí no copo? Por conta da força da gravidade. Então, recapitulando, inércia, né, parte aí do princípio que se um corpo estiver em repouso, ele tende a permanecer o repouso, ou se ele estiver se movimentando em linha reta, ele tende aí a manter esse movimento. É por isso que quando nós estamos andando de ônibus, quando o ônibus freia bruscamente, nós somos projetados para frente, porque era um movimento que os nossos corpos estavam realizando. Temos aí a impenetrabilidade, que diz o seguinte, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço de forma simultânea. Então, por isso que quando nós pegamos um copo com água e nós colocamos ali uma pedra, por exemplo, dentro desse copo, nós podemos aí observar que o nível da água sobe. Então, aquele nível de água que subiu vai aí corresponder à massa da pedra, provando assim que a pedra e a água não estão ocupando o mesmo espaço de forma simultânea. Falando agora sobre a divisibilidade, ela diz o seguinte, que a matéria pode ser dividida, né, pode ser fracionada em pequenas partes e mesmo assim ela vai continuar tendo as suas mesmas propriedades. Então a gente consegue dividir a matéria mantendo as suas propriedades até nós chegarmos na molécula. Né? A molécula é a menor parte da matéria que mantém ainda assim as suas propriedades. Se a molécula for desfeita, aí a matéria também vai perder as suas propriedades, pois nós estaremos trabalhando apenas com os átomos de forma isolada. Temos agora a compressibilidade, que significa o seguinte: quando nós estamos aplicando uma força, ou seja, quando nós estamos exercendo uma pressão sobre a matéria, é possível a gente reduzir o volume, ou seja, o espaço que essa matéria está ocupando. Então, um exemplo muito ligado a isso é quando um gás, como o ar, por exemplo, é comprimido, ele vai diminuir o seu volume. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma seringa e a gente começa a apertar ali, né, a pressionar o embolo, nós percebemos que a gente consegue ali empurrar até um determinado momento. Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais forças para comprimir, porque ele já chegou no volume, na redução do volume total do ar que estava ali sendo comprimido, certo? Mas compressibilidade, né, está ligado aí a termos a matéria ter a capacidade de reduzir o volume que ela está ocupando, o espaço que ela está ocupando. No caso da elasticidade, uma força aplicada ao material gera uma deformação, mas após cessar essa força, o material, né, a matéria vai ter a capacidade de voltar ao seu estado inicial. Então isso aí é elasticidade. A gente consegue ali deformar o formato da matéria por conta de uma força que está sendo aplicada sobre ela, mas quando essa força deixa de ser aplicada, ela vai voltar ao seu estado inicial. Já no caso da indestrutibilidade,
A matéria ela não pode ser criada ou destruída, ela apenas vai sofrer transformações, que vai ser um assunto que nós iremos estudar mais à frente, né? As transformações que a matéria sofre. Essa é a lei de conservação da matéria. Por exemplo, quando a madeira de uma fogueira queima, ocorre uma transformação da matéria. A combustão faz com que a fumaça seja produzida pela reação do carbono da madeira com o oxigênio do ar. Então, nós vamos ver que algumas das transformações que a matéria sofre, elas vão ser transformações reversíveis, quando elas estão ali mais ligadas àquela questão da mudança de estado físico. E outras vão ser irreversíveis, que nós chamamos de reações químicas. As reações químicas não, elas são processos irreversíveis, né? A transformação que a matéria sofre durante uma reação química não pode ser revertida. E nós temos a descontinuidade, que não é uma propriedade aí muito conhecida. Mas o que seria essa descontinuidade? A matéria possui espaços vazios que representam a sua descontinuidade. Esses espaços, né, esses poros entre as moléculas podem ser maiores ou menores. Por exemplo, se nós observarmos alguns tipos de rochas bem de perto, poderemos ali perceber que elas não são totalmente uniformes. São formadas de partículas ali com espaços vazios entre elas. Então, esses espaços vazios entre as partículas que formam determinadas matérias é chamado aí de descontinuidade. Pois bem, turma, a atividade aí relacionada ao assunto de hoje está no Classroom. Mais uma vez frisando, essas atividades que são disponibilizadas no Classroom, elas não estão. Você não precisa ir na escola para pegar impressas essas atividades. Você copia no seu próprio caderno, você responde, tira foto e me envia em anexo dentro do próprio Classroom, ok? E aí, na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando sobre matéria e suas propriedades, porque existem as propriedades gerais que nós vimos na vídeo de hoje, mas também existem as propriedades específicas da matéria. Uma propriedade específica é aquela propriedade que só aquele tipo de matéria vai apresentar.